Bem-vindo à semana 6 do nosso curso de robótica do Departamento de Engenharia Mecânica da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Nesta semana 6, o nosso tema é análise do nosso modelo cinemático dos manipuladores robóticos. Modelo cinemático, então, dando continuidade, né, à nossa teoria, né? Primeiro a gente viu a parte de modelagem geométrica, né? No qual a gente estava interessado na posição e orientação do elemento terminal. E agora, com o modelo cinemático, a gente também vai estar interessado nas velocidades linear e angular do nosso elemento terminal e também dos centros de massa. A partir de agora, a gente começa a se preocupar também com os centros de massa do nosso robô, conforme a gente vai ver aqui na teoria dessa semana. Antes de começar, eu gosto de mostrar essa revisão aqui para vocês, né, de alguns conceitos de cinemática que vocês aprenderam, né, lá na disciplina de cinemática. Bem, lá vocês trabalharam com problemas como esse aqui, ó, né, no qual você tinha um referencial inercial, um referencial móvel, né, O, X, Y, Z, e um referencial com origem em A, né, A, X1, Y1, Z1, né, no qual estava preso a um objeto, né, que se movia, e ainda vocês estudaram o movimento de uma partícula, né, o movimento de um ponto aqui em relação a esse referencial que se movia, e depois escrevia esse movimento dessa partícula em relação a esse outro referencial, que era o referencial inercial, o referencial móvel, né? Como que vocês aprenderam a modelar esse tipo de problema, né, lá em cinemática e também em dinâmica de máquinas, né? Para descrever o movimento, então, da partícula em relação à origem aqui, ao referencial inercial, o que vocês tinham, né? Vocês tinham um vetor RA, que era o vetor que dava a posição da origem do referencial móvel em relação ao referencial inercial, e vocês também tinham o vetor R de P em relação a A, que era esse vetor aqui, ó, que conectava então a partícula à origem do referencial móvel, né? E aí a posição aqui, né, a primeira análise que vocês fizeram foi de posição. Então, a posição da partícula P em relação ao referencial inercial, RP, seria a soma, então, da posição da partícula em relação ao referencial móvel, RP, em relação a, mais a posição da origem do referencial móvel em relação ao referencial fixo, que a gente chamava, que vocês chamaram lá de RA, ok? Então, RP era RA mais RP em relação a movimento relativo espacial, conforme vocês devem ter visto lá, certo? Para depois, né, depois de falar da posição da partícula, o próximo passo era estudar a velocidade dessa partícula em relação ao referencial fixo, ao referencial inercial. E aí, como que vocês calculavam, então, a velocidade da partícula em relação ao referencial inercial? Vocês derivavam, né, o vetor de posições, RP, em relação ao tempo, né? Então, velocidade da partícula Vp era Rp, a derivada de Rp em relação ao tempo. E quando vocês faziam essa derivada, né, vocês encontravam três componentes, né? Três parcelas aqui de velocidade, né? De uma maneira geral, chamada aí de VA, que se refere aqui à velocidade da origem do referencial móvel, ou seja, imagina que você quer saber, ignorando por um tempo a partícula P se movendo, a velocidade do referencial móvel, né, a velocidade VA, nada mais é do que a velocidade aqui desse ponto, né, da origem aqui desse referencial móvel, né? Então, como que
essa origem aqui, né, como que o referencial móvel se desloca, né, com que velocidade ele se desloca em relação ao referencial fixo. Então, tinha aqui a velocidade de A, depois nós tínhamos ainda uma velocidade de P em relação a A, então esqueçam por um instante o referencial fixo e analisa apenas o movimento da partícula em relação ao referencial A, e aí imagine que essa partícula esteja, né, descrevendo alguma trajetória aqui em relação ao referencial A, e por fim você ainda soma com a velocidade de rotação aqui desse referencial móvel, né? Porque esse referencial móvel, além de estar transladando no tempo, ele pode estar também rotacionando. Imagine, por exemplo, vamos trazer para um exemplo prático, né, para a gente enxergar isso aqui melhor. Imagine que você é um passageiro, né, a partícula P aqui dentro de um ônibus, tá? E você está caminhando dentro do ônibus. Então, você tem um movimento relativo ao motorista, que no qual eu tenho aqui o meu referencial A, tá? Então, A aqui, a origem vai estar presa ao motorista, então o motorista está parado, né, em relação ao ônibus, então quando você se move em relação ao motorista, você está se movendo em relação ao ônibus, né? Porém, um ônibus, ele também está andando pelas ruas da cidade, então você tem aí um movimento do motorista, né, o referencial A, em relação a um referencial fixo, né, inercial que está fora do ônibus. Então, imagina que tem uma pessoa em pé no passeio, vendo o ônibus passar, e você caminhando dentro do ônibus. Então, você é a partícula P, o ônibus, né, o motorista, o referencial A, está se movendo junto com o ônibus, porém fixo, preso ao ônibus, né? E uma pessoa que está fora do ônibus é o referencial O, ou seja, a pessoa está parada, está em pé, vendo o ônibus passar e você caminhando dentro do ônibus. Então, eu quero saber sua posição, sua velocidade aqui, né, em relação a essa pessoa que está em pé fora do ônibus, né? Então, como que é a sua velocidade? Eu tenho aqui algumas componentes. Primeiro, você está caminhando ou você está correndo dentro do ônibus, né? Dependendo da velocidade com que você está andando, você tem aqui uma diferente componente de velocidade em relação a A, né? Então, se você está caminhando dentro do ônibus, a sua velocidade relativa ao ônibus, né? Velocidade de P em relação a A, é uma velocidade lenta. Se você está correndo, essa velocidade aumenta. E o ônibus está passando a 20, 30, 50 km por hora, enfim, qual que é a velocidade com que o ônibus está andando? Então, eu tenho a velocidade de A em relação a O, que seria a velocidade linear do ônibus. Imagina que ele está andando em linha reta. Então, a velocidade sua em relação à pessoa que está fora do ônibus, nesse caso, que o ônibus estivesse andando em linha reta, e você também estivesse andando em linha reta, simplesmente seria a soma, né, dessas duas velocidades. Tá? Porém, num caso mais geral, o ônibus ele pode estar fazendo uma curva. Se ele está fazendo uma curva, o referencial, né, A, que está preso ao ônibus, além de estar transladando, ele também vai estar girando, né, à medida que o ônibus faz essa curva. Então, eu vou ter uma velocidade devido à translação do ônibus e vou ter uma velocidade devido à rotação do ônibus, né? Então, eu tenho uma velocidade de translação aqui, de como o A se translada em relação ao referencial fixo, né, velocidade linear, e também vou ter uma velocidade devido à rotação do ônibus, né, ao giro do ônibus. Então, se ele está girando, se ele está fazendo uma curva, enfim, eu também tenho uma velocidade que é devido à rotação, ao giro do ônibus, né, que é o ômega R, né, que é a velocidade devido à rotação aí, que seria o ômega R, tá? Então, eu tenho a velocidade que o ônibus está transladando, a velocidade linear. Eu tenho a velocidade que devido a... também linear, mas devido à rotação do ônibus, né? Então, é o ômega R, sendo o ômega a velocidade angular do ônibus, e o R,
o raio, né, que vai conectar o passageiro à origem do seu referencial, que no caso eu ilustrei como sendo a origem do motorista, e por fim você andando dentro do ônibus. Então a gente somaria essas três parcelas, né? Resumindo, é a sua velocidade caminhando dentro do ônibus, mais a velocidade devido à translação do ônibus e mais uma velocidade devido à rotação do ônibus, digamos que esteja além de andando em linha reta, ele possa estar também virando, né? Imagina o ônibus está derrapando, então além dele estar indo em linha reta, ele também está girando, né? Uma situação assim hipotética para a gente poder enxergar melhor, ok? Mais fácil de enxergar seria um caso de um avião. Imagine que você está caminhando dentro do avião, então o avião, além dele estar transladando, ele pode estar rotacionando. Então você tem uma velocidade devido à rotação do avião e também uma velocidade devido à translação do avião. Então o avião está indo do ponto A para o ponto B e ao longo dessa trajetória, digamos que ele gire, então também tem aqui a velocidade devido à rotação, ao giro do avião, certo? Então, somando essas três componentes, a gente teria a velocidade total, né, que é a velocidade do passageiro em relação a alguém que está em pé aqui num referencial fixo. Caso a gente fale de aceleração, aí complica ainda mais, né? Por quê? Porque aí vão aparecer aqui pelo menos, né, escrevendo de maneira sucinta, 5 componentes de aceleração, né? De novo, eu tenho aceleração, vamos voltar para o caso do avião. O avião está mudando de velocidade, ou seja, ele estava devagar e agora ele começou ele acelerou, ele está com uma velocidade um pouco maior. Então, se tem essa aceleração devido ao movimento de translação do avião, ele pode ter uma aceleração angular, né? Então ele pode ter uma velocidade variando em relação a algum dos eixos, né? Ele pode estar girando assim, ele pode estar girando assim, né? E ele pode estar girando assim. Enfim, tem a possibilidade de giro do avião, né? Quando ele ergue a ponta, quando ele rola, né? Ou quando ele gira em relação ao eixo vertical. Depois a gente vai ver mais para frente, né, os ângulos Hall pitch yaw, né, que é a maneira como a gente fala desse tipo de giro. Mas enfim, eu tenho então a aceleração devido à translação, a aceleração devido ao giro, né, e essa devido ao giro vai ter a componente normal e a componente tangencial. Então, ela vai dividir aqui em normal e tangencial. Né? Tem a sua aceleração de você caminhando dentro do avião, né, que é a aceleração relativa, e ainda vai ter uma aceleração de Coriolis, que vai aparecer aqui devido à componente da velocidade relativa, né, que é a velocidade de você caminhando em relação ao piloto do avião, em relação ao motorista do ônibus, como eu ilustrei antes. Então, se a gente fosse, né, destrinchar um pouco mais essa equação aqui, a gente poderia chegar num caso genérico a todos esses termos, né? Então, devido à velocidade relativa, imagine que você caminhando dentro do avião, você não esteja caminhando em linha reta, você esteja passando no meio das poltronas, então você também pode estar fazendo uma trajetória curvilínea, né? Então, você também, devido à trajetória curvilínea, vai ter aqui uma componente normal e uma componente tangencial devido ao seu movimento relativo, então posso trinchar ela ainda mais. Depois, a aceleração devido à translação do avião, mais a aceleração tangencial e a centrípeta, né, em relação à normal e a tangencial, devido ao movimento de giro do avião, e depois, por fim, esse último componente sendo a de Coriolis, certo? Então, alfa R é a tangencial, ômega ao quadrado, alfa aqui, porque é um ômega ponto, né, que é o alfa, ômega ao quadrado R, que vai ser a componente normal, 2 ômega vezes a velocidade relativa, que é a componente de Coriolis. Enfim, para descrever, então, velocidade e aceleração, a gente precisa entrar no detalhe, em casos de movimentos, né, espaciais, em todas essas componentes. Imagine aqui que eu estou falando de 2 referenciais, um referencial fixo, né, e um referencial móvel apenas, e uma partícula se movendo em relação a esse referencial móvel. Então a gente já chega a todas essas componentes. Agora imagine um braço robótico. Ao invés de ser a partícula, eu estou falando do elemento terminal.
Imagine que eu tenho agora, então, ao invés de uma partícula, eu tenho um ponto ali fixo no elemento terminal. Então, tem o movimento do elemento terminal em relação à junta anterior, mas a junta anterior está movendo em relação à junta anterior, que está movendo em relação a outra junta, várias N juntas, e, por fim, um referencial fixo. Então, eu teria que vir, né, calculando todos esses movimentos relativos de um referencial para o outro até chegar na minha origem, né? Imagina, então, a quantidade de termos que a gente teria aqui nas nossas equações cinemáticas, né? E eu estou falando aqui apenas de cinemática. Ainda não entramos no modelo dinâmico, né? Que vai envolver massas, que vai envolver momentos de inércia, porque quando o corpo rígido ele gira, né? Eu estou falando também de momentos de inércia. Enfim, isso aqui pode se transformar em equações bem complexas para a gente ir deduzindo termo a termo, tá? Então, como que a gente faz aqui em robótica, né? A gente vai ver uma outra teoria, né, que se aplica para esses casos de manipuladores robóticos, né, que são esses braços robóticos que a gente tem estudado aqui na disciplina, tá? Então, a metodologia que vai vir simplificar esses nossos cálculos, essas deduções dessas equações que envolvam todas essas quantidades de termos, e vocês vão ver que simplifica bastante as nossas abordagens. Além disso, né, vocês tinham aqui no modelo cinemático, como vocês viram lá em Dinamicão, né, uma maneira de obter essas equações era vir derivando, né, desde a posição. Então, você obtinha aqui a equação vetorial, né, ou com notação de Euler, vocês podem ter aprendido lá em Dinamicão também, dinâmica de máquina. Enfim, você deduzia a equação das posições, né, de cada um dos seus referenciais, né, somando todos os seus referenciais, e depois dessa soma vetorial você vinha derivando para calcular as velocidades e acelerações, que era uma abordagem que você aprendeu lá em dinâmica de máquina. Funciona aqui também, pessoal? Funciona também. Então, tanto essa maneira aqui genérica, né, de pegar todos esses termos e ir aplicando aí, ou vir deduzindo isso a partir das derivadas, né, conforme vocês viram em dinamicão, é aplicável aqui para a robótica. Porém, nesse caso aqui, a gente vai ver ainda uma nova metodologia. Então, é o que eu costumo falar. Depois, né, um engenheiro que venha trabalhar na área de cinemática, na área de dinâmica, com as disciplinas do curso, ele aprendeu um leque de possibilidades de diferentes maneiras, diferentes métodos de resolver o problema. Né? Depois de um problema, né, caso você venha trabalhar nessa área, você vai escolher aquele método que mais se adequa ao seu problema, que mais, né, viabiliza, né, um projeto na área cinemática. Caso você venha a desenvolver algum projeto nessa área, você vai poder escolher qual metodologia mais melhor se aplica ao seu problema. Então, o objetivo é esse, aprender uma nova metodologia de obter esse cálculo cinemático. O nosso modelo dinâmico também vai ser vai seguir essa mesma abordagem. A gente vai aprender uma nova metodologia, diferente da que vocês viram, né, em dinâmica de máquinas, por exemplo, que era método de Newton-Euler, né, para encontrar as equações dinâmicas do seu mecanismo lá. Aqui a gente vai aprender, né, as equações de Lagrange, o método de Lagrange, para poder encontrar as equações dinâmicas. E pelas equações de Lagrange, vocês vão ver algumas diferenças, né? Eu adianto aqui para poder justificar o modelo cinemático. Quais são essas diferenças? Primeiro, que o método de Lagrange, ele é baseado em grandezas escalares. Então, eu não preciso de trabalhar com grandezas vetoriais, né? Eu vou estar trabalhando lá com energia. Né? Então, se eu vou estar falando de energia, uma grandeza escalar, então eu não me preocuparei, vocês vão ver lá, a gente não vai se preocupar em análises vetoriais. A segunda grande diferença em relação a Newton, né, para as nossas equações dinâmicas, estou falando agora de modelo dinâmico, adiantando para vocês poderem entender o contexto aqui da disciplina,
A segunda grande diferença é com relação às grandezas que a gente precisa para calcular lá as energias. Lá a gente precisa apenas de velocidade. A gente não precisa de aceleração na nossa formulação de energia e de Lagrange. Portanto, a gente vai ter uma segunda simplificação aí, além da questão de não precisar de trabalhar com vetores, a gente vai ter a questão de simplificar os nossos cálculos por não precisar de calcular as acelerações e sim apenas as velocidades. Então, para obter o modelo dinâmico, a gente precisa de ter velocidade e não as acelerações, diferente de Newton, né, que força, massa vezes aceleração, basicamente, né, que a gente precisava de aceleração. Aqui a gente vai estar falando, por exemplo, de energia cinética, né, que é massa e velocidade. Eu só preciso da massa e da velocidade, né, mv quadrado sobre 2. Então, a velocidade já vai ser suficiente aí para eu calcular a energia cinética, e energia potencial não depende, né, de velocidade, apenas da altura, por exemplo, a energia potencial gravitacional, então também não preciso da aceleração. Enfim, eu simplifico bastante o meu problema em não precisar de calcular as acelerações para depois obter o modelo dinâmico. Então, aqui no modelo cinemático, o que a gente vai ver? A gente vai ver o cálculo, então, das velocidades, né, linear e angular, para depois a gente poder, na sequência, obter o nosso modelo dinâmico utilizando Lagrange, tá certo? Então, essa vai ser a nossa abordagem aqui em robótica. Então, vamos lá. Qual que é esse método, então, que a gente começa a ver a partir desse slide aqui? É um método de análise cinemática de mecanismos multicorpos, né? Como a gente disse lá na primeira semana, mecanismos multicorpos são mecanismos que eu tenho vários corpos rígidos, né? Conectados por articulações, né? Esses corpos não se deformam, então não tenho aqui vibração, não tenho folga nas juntas, então tem algumas considerações que simplificam também o meu modelo teórico. E eu estou interessado no quê? Eu estou interessado na velocidade com que o meu elemento terminal se move no espaço. Então, o meu elemento terminal, ele pode... Imagine que esse é um referencial que está preso ao elemento terminal, né? Se o meu elemento terminal estiver fazendo esse movimento aqui, ele está apenas transladando. Então, tem uma velocidade linear. Tá? Se o meu elemento terminal ele está fazendo isso aqui, então eu tenho também aqui uma velocidade angular do meu elemento terminal. Ele está girando, então tem uma velocidade angular. Então, velocidade linear e velocidade angular. Lembrando que esse movimento aqui, se o elemento terminal estiver fazendo um movimento como esse aqui, perceba que o meu referencial preso ao elemento terminal não está girando. Então, apesar de estar seguindo uma trajetória curva, eu tenho apenas aqui, né, translação. Então, eu tenho a translação desse meu referencial seguindo uma trajetória curva, mas não vou ter o quê? Rotação, certo? Então, num caso geral, eu posso ter o quê? O elemento terminal rotacionando e transladando em uma trajetória curva. Percebam que esse seria o caso mais genérico possível, que é o exemplo do avião, conforme a gente viu na revisão anterior. Então, independente do tipo de mecanismo, né, independente da quantidade de articulações, eu estou interessado aqui em obter, então, essa velocidade linear e angular, tá, do elemento terminal em relação ao meu referencial inercial, ao meu referencial fixo, de maneira com uma abordagem aqui teórica genérica, tá, que independa da quantidade de articulações, eu posso ter um mecanismo que for, certo? Além da velocidade linear e angular do centro de massa do elemento terminal, a gente também vai estar interessado em calcular as velocidades lineares e angulares dos centros de massa dos corpos. Então, já adiantando o modelo dinâmico, lá na hora de calcular as energias, a gente vai precisar, como eu disse, das velocidades. E qual velocidade a gente vai precisar? A gente vai precisar das velocidades dos centros de massa, e não apenas do elemento terminal, tá? Então, a gente já vai fazer aqui também algum exercício no qual a gente calcule também, aplicando o mesmo método que a gente vai ver aqui,
para calcular essas velocidades desses centros de massa. Tá? Então, esse é o nosso objetivo aqui. Então, velocidade do elemento terminal. Então, primeiro a gente vai definir aqui o vetor P, Q, tá? Vetor Q, como sendo um vetor coluna, ou seja, Q1, Q2, Qn, porém tudo numa coluna só, né? Tá vendo que aqui tem um transposto, tá? Então, eu coloquei Q1, Q2 até Qn, que são o quê? O que é Q1, Q2 até Qn? São as posições das articulações, né? Se é uma junta rotativa, então é o ângulo, quanto de ângulo que a junta girou. Se é uma junta prismática, é o deslocamento linear, né? O quanto que a junta transladou. Então, vou pegar aqui todos essas coordenadas, né, generalizadas, que a gente chama, que é Q1, Q2, Qn, é o nome que a gente dá aqui para essas variáveis, vamos colocar tudo em um vetor coluna, tá? Tudo em um único vetor. Então, seja dado que um vetor coluna, que contém as posições de todas as articulações, né? Aqui está na linha, repito, mas tem um transposto aqui, de maneira que fique um vetor coluna. Nota-se que o vetor Q tem dimensão n por 1. Então, se é um vetor coluna, né, eu vou ter n linhas e uma coluna, tá? Onde n é o número de articulações. Tá? Então, estou colocando aqui um Q, né, para cada uma das minhas articulações. Como a gente já viu, está amarrado aí com a quantidade de graus de liberdade no nosso mecanismo. O objetivo é encontrar a velocidade linear, tá, que a gente vai chamar aqui de Vn, n porque nós vamos estar falando do elemento terminal inicialmente, né, que vai ser o enésimo aí, referencial do nosso mecanismo, e a velocidade angular, que a gente vai chamar aqui de ômega n. Tá? Ambas, né, dependendo do que, ou seja, tanto a velocidade linear quanto a velocidade angular do elemento terminal. Repito o nosso exemplo aqui, imagine que então tem um elemento terminal girando, transladando no espaço. Elas dependem de quem? Depende dos movimentos das articulações. Né? Então, eu vou fornecer o movimento das articulações e a gente está interessado em calcular as velocidades do elemento terminal, velocidade linear e angular, velocidade com que ele translada e velocidade com que ele gira. Tá? Todos em relação à coordenada da base, então velocidades calculadas em relação ao referencial inercial, tá? Em função, então, tanto do Q, como eu disse aqui, como também a gente vai ver em função do Q ponto. Então, o que é Q ponto? Q ponto são as velocidades das articulações, tá? Então, a gente já viu isso antes, não custa nada repetir, né? Se a gente tem uma junta rotativa, Q ponto é a velocidade com que a junta gira, né? Se eu tenho uma junta prismática, Q ponto vai ser a velocidade com que a junta translada, certo? Avança e recua. Então, vocês vão ver que essa velocidade do elemento terminal, velocidade linear e angular, vai depender, então, além dos valores de posição angular, também de velocidade, posição articular, desculpa, também de velocidade das articulações, velocidades articulares, ok? Então, vamos falar primeiro da velocidade linear do elemento terminal, tá? Como que a gente define aqui? Velocidade linear do elemento terminal, né? A gente vai chamar de Vn, né? Ela nada mais é do que o quê? A derivada da posição do elemento terminal em relação ao tempo, né? Como a gente mostrou ali na revisão, né? E como a gente fazia antes, eu tenho aqui uma velocidade dada por três componentes, né? Então, a velocidade em x, a velocidade em y, a velocidade em z. Né? Lembrando que o nosso elemento terminal vai estar transladando no espaço, então tem uma componente x, uma componente y, uma componente z da velocidade do elemento terminal. Cada uma delas calculada pelo quê? Pela derivada da posição. Então, a velocidade em x vai ser derivada da posição x em relação ao tempo, derivada de y em relação ao tempo vai dar a nossa velocidade, a componente y da nossa velocidade, e a derivada da posição z do elemento terminal em relação ao tempo vai nos dar o quê? A componente z da velocidade do elemento terminal, certo? Então, as derivadas aqui das posições do elemento terminal em relação ao tempo nos fornecem a velocidade. Tá? Porém, o que a gente já viu? A gente já viu que as posições x, y e z do elemento terminal, elas dependem
das articulações. Foi exatamente isso que a gente viu no MGD. Eu dava para vocês o valor das articulações, de Q, né, de todos os Qs, e a gente calculava XYZ. Então, derivar XYZ em relação ao tempo, pela regra da cadeia, né, que vocês vão lembrar lá do cálculo, é o quê? É derivar em relação a Q e derivar o Q em relação ao tempo. Então, de novo, derivar x em relação ao tempo, né, para calcular Vx, é a mesma coisa que derivar em relação a Q e multiplicar pela derivada de Q em relação ao tempo. Mais, né, aqui eu tenho mais porque o x depende de Q1, mas também depende de Q2 e depende até de Qn, ou seja, depende de todas as articulações, o movimento do elemento terminal. Então, para eu calcular a velocidade em x, eu derivo x em relação a Q1, multiplico pela derivada de Q1 em relação ao tempo, que é o Q1 ponto, mais a derivada de x em relação a Q2, vezes a derivada de Q2 em relação ao tempo, e assim por diante. Tá? Então, aqui, ó, vocês percebem que vai aparecer o quê? Q1 ponto, Q2 pontos, Qn ponto, que são o quê? As velocidades das articulações. Então, já dá para ver aqui nas equações que para calcular a velocidade do elemento terminal, eu preciso tanto dos, das posições articulares, né, que é Q1, Q2 e Qn, como também das velocidades articulares, que é Q1 ponto, Q2 pontos e Qn ponto. Ok? Então, assim que a gente, teoricamente, né, vindo do raciocínio que a gente viu ali na revisão, encontraria, né, essas derivadas e, consequentemente, as velocidades lineares aqui do elemento terminal. Tá? Vamos reescrever, então, essas equações 1, 2 e 3 de maneira matricial. Tá? Como que seria escrever isso de maneira matricial? Então, eu tenho aqui Vn, tá? Vn vai ser o quê? O meu vetor das velocidades. Então, tenho Vx, Vy, Vz. Então, eu tenho aqui um vetor 3 por 1. Né? Ele é o quê? Essa matriz aqui, JV, vezes Q ponto. Vamos entender o que é JV e o que é Q ponto. Percebam aqui, na primeira linha do JV, ó, o que a gente vai ter? Derivada de x em relação a Q1, derivada de x em relação a Q2, né, cada um em uma coluna, até derivada de x em relação a Qn. Então, tenho aqui, ó, n colunas. Tá? Em cada coluna, derivada de x em relação a uma das articulações, derivada de x em relação a Q1 até de x em relação a Qn. Na segunda linha, o que a gente vai ter aqui? Derivada de y em relação a Q1, depois na segunda coluna, a derivada de y em relação a Q2, e assim por diante, até a derivada de y em relação a Qn. E na última linha, portanto, 3 linhas e n colunas, né? Na última linha, na terceira linha, derivada de z em relação a Q1. Na segunda coluna, a gente teria a derivada de z em relação a Q2, e assim por diante, sendo que na enésima coluna a gente vai ter derivada de z em relação a Qn. Então, eu montei aqui essa minha matriz, que a gente chama de matriz jacobiana, ou matriz dos jacobianos, você pode encontrar dessa maneira aí na literatura. Já o vetor Q ponto é semelhante ao vetor Q, que a gente viu anteriormente, porém com a derivada em relação ao tempo. Então, o que é Q ponto? É um vetor coluna, novamente, n linhas e uma coluna, sendo que a primeira linha aqui é Q1 ponto, a segunda é Q2 pontos, Q3 pontos, assim por diante até Qn ponto. Tá? Conforme a gente viu também para o vetor Q, a gente tem aqui o Q ponto. O que acontece quando a gente multiplicar a matriz jacobiana por essa matriz Q ponto, por esse vetor Q ponto? Perceba que é um produto aqui, né, de matrizes, de vetor, de uma matriz por um vetor. Então, eu tenho 3 por n e essa aqui n por 1, vai dar 3 por 1, que é exatamente o vetor das velocidades. 3 por 1 porque eu tenho Vx, Vy e Vz. Vx na primeira linha, Vy na segunda e Vz na terceira. Tá? Por que multiplicar JV vezes Q ponto vai me dar a minha velocidade? Porque, olha, multiplica essa primeira linha por essa coluna, né? Como se fosse um produto, então, de matrizes aqui, ó, linha por coluna, né? JV vezes Q ponto vai ser primeira linha do JV vezes o vetor Q ponto, vai me dar o quê, ó? Dx dq1 vezes q1 ponto, mais dx dq2, dρ, né, aqui derivadas parciais, dρ
x derrom Q1 vezes Q1 ponto. Depois, derrom x derrom Q2 vezes Q2 pontos. E assim por diante, formando aí a primeira linha de VNX, que é Vx. Ou seja, exatamente igual a essa equação aqui, ó. Vx, derrom x derrom Q1 vezes Q1 ponto, derrom x derrom Q2 pontos, e assim por diante. Depois, se a gente multiplicar a segunda linha por essa coluna, a gente vai ter a segunda linha de Vn, que é o Vy. Portanto, derrom y derrom Q1, Q1 ponto, derrom y derrom Q2 pontos, e assim por diante. Conforme a gente também tinha visto aqui, então, segunda linha do vetor das velocidades. E, de maneira análoga, a terceira linha, que é a componente z da velocidade, né, dado aqui pela última linha do jacobiano, vezes Q ponto. Tá? Então, uma maneira diferente da gente escrever o vetor das velocidades é simplesmente multiplicando a matriz jacobiana vezes Q ponto. Ok? Essa expressão fornece a velocidade linear do efetuador, né, do elemento terminal ou efetuador, descrita no sistema de coordenadas da base, né, porque aqui a gente tem as posições que a gente está derivando aqui, ó, de x, derrom x, né, o x, o y e o z, né, são o quê? A posição do elemento terminal em relação à base. Então, a velocidade vai ser a velocidade do elemento terminal em relação à base, tá? Dependendo de quem, né? Então, de quem eu dependo para calcular as velocidades? Eu dependo, então, tanto dos Qs quanto dos Q pontos, né? Ou seja, das posições e velocidades das articulações, tá? Note que a matriz jacobiano é, em geral, função da posição de todas as articulações. Então, aqui aparece a posição das articulações e depois eu vou multiplicar pelo Q ponto, que é a velocidade das articulações. Lembrando que a posição e a velocidade das articulações é um dado do nosso problema, né? A gente conhece o movimento das articulações e o que a gente quer saber é a velocidade do elemento terminal. Então, tanto Q quanto Q ponto são dados do exercício. Eu conheço todas as posições e todas as velocidades de todas as articulações e quero calcular quem? Vn, que é a velocidade do elemento terminal. Então, se eu conheço Q ponto, né, eu conheço Q1 ponto, Q2 pontos, Qn ponto, para calcular a velocidade, eu preciso, então, de JV, né, que é o quem? O meu jacobiano. Tá? Vamos reescrever isso de uma maneira diferente, conforme vocês veem aqui. Ó. Como que eu saio, então, da equação 4, do jeito que a gente viu, para ainda uma nova maneira de escrever esse cálculo de Vn. Ó. Percebam o seguinte, vamos chamar aqui, ó, a primeira coluna dessa matriz JV, né, de JV1. O que é JV1? Então, é a primeira coluna aqui da matriz JV. Depois, JV2 seria a segunda coluna. Então, vou ter quantas colunas? N colunas. Então, vou ter o JVN. Tá? Então, falar que Vn é igual a JV1 vezes Q1 ponto, mais JV2 vezes Q2 pontos, é a mesma coisa? Vamos ver, ó. O que é JV1, então? É a primeira coluna. Então, multiplica a primeira coluna da JV pelo meu valor de Q1 ponto, né, JV1, que é a primeira coluna, vezes Q1 ponto, o que a gente vai ter? Perceba o que é a primeira coluna. Derrom x, derrom Q1, derrom y, derrom Q1, derrom z, derrom Q1. Certo? Então, vou multiplicar tudo isso aí por Q1 ponto, o que vai aparecer? Derrom x, derrom Q1 vezes Q1 ponto, derrom y, derrom Q1 vezes Q1 ponto, derrom z, derrom Q1 vezes Q1 ponto. Tá? Então, é a primeira coluna vezes Q1 ponto, depois a segunda coluna vezes Q2 pontos, depois a terceira coluna vezes Q3 pontos, assim por diante, até a última coluna vezes Qn pontos. Tá? Quando eu somar todo mundo, perceba que ó, a primeira linha vai ficar exatamente, quando eu somar todo mundo, vai ficar exatamente derrom x, derrom Q1, Q1 ponto, mais derrom x, derrom Q2, Q2 pontos, e assim por diante. Na segunda linha, porque olha, isso aqui, ó, JV1 é a primeira coluna dessa matriz, ou seja, tem 3 linhas. Então, isso aqui vezes isso aqui vai ser quem?
um vetor com 3 linhas e uma coluna. Isso aqui é outro vetor, 3 linhas e uma coluna, e assim por diante, certo? Aqui eu estou multiplicando JV1, que é a primeira coluna da JV, vezes que é um ponto. Portanto, eu vou ficar com esses 3 elementos, vezes que é um ponto e um vetor, 3 por 1. Aqui outro vetor 3 por 1. Quando eu somar todos esses vetores 3 por 1, a resposta também é 3 por 1, que é Vx, Vy e Vz. Tá? Então, percebam que é ainda uma outra maneira de reescrever, né, esse cálculo aqui de Vn. Por que a gente fez todo esse caminho até chegar nessa equação? Porque quando a gente olha para essa equação aqui, ó, a gente percebe o seguinte, que a velocidade do elemento terminal, ela vai depender dessa primeira componente, que é quem? O jacobiano da primeira coluna vezes que é um ponto, mais jacobiano da segunda coluna vezes que é 2 pontos, e assim por diante. Ou seja, eu estou somando várias componentes. O que é cada uma dessas componentes? A primeira componente ela depende exatamente de quem? Ela depende aqui da primeira coluna, que é Q1, Q1, Q1 e Q1 ponto. Ou seja, ela depende apenas de Q1. Ou seja, a primeira componente depende apenas da primeira articulação. Eu vou somar com JV2 vezes Q2 pontos. Quem é essa componente aqui, JV2 vezes Q2 pontos? É a segunda coluna, que vai ter aqui quem? Drom X, Drom Q2, Drom Y, Drom Q2, Drom Z, Drom Q2. Ou seja, depende apenas de Q2 vezes Q2 pontos. Ou seja, a segunda componente é a influência de quem? De Q2, né, da junta 2, pois depende de Q2 e Q2 pontos. Enfim, eu posso dizer que a velocidade do elemento terminal é a soma das componentes de cada uma das articulações individualmente. Então, pega a influência da primeira articulação, somo com a influência da segunda articulação e assim por diante. Então, a velocidade, ela depende da contribuição individual de cada uma das articulações. É isso que a gente vê aqui nessa equação. E o que é JV1, JV2, JVN? Como a gente já viu, é cada uma das colunas da matriz jacobiana, né, que está aí relacionado, né, com a influência, a contribuição daquela articulação na velocidade do elemento terminal. Então, a primeira coluna está vinculada com a influência da primeira articulação do mecanismo na velocidade do elemento terminal e assim por diante, certo? A velocidade angular do elemento terminal, recordando que, né, o meu elemento terminal ele pode estar, né, transladando e pode estar girando no espaço. Devido à translação, eu falo de velocidade linear. E quando ele está girando, eu tenho aqui também a minha velocidade angular do elemento terminal. Como a gente viu, então, a velocidade linear é a soma das contribuições individuais de cada uma das articulações. E a velocidade angular? De maneira análoga aqui, de maneira semelhante, a gente conta então o quê? Que a velocidade angular, né, diferente de V, a gente vai usar a sigla ômega, vai ser quem? O J, não JV1, e sim o J ômega 1 vezes Q1 ponto. Depois, J ômega 2 vezes Q2 pontos, até J ômega N vezes N ponto. Perceba que de maneira análoga, eu tenho o quê? Que a velocidade angular do meu elemento terminal ela é obtida pela soma das contribuições individuais de cada uma das articulações, né? Então, a influência da primeira articulação vai ser o quê? Um J ômega 1, que é a primeira coluna da matriz jacobiana das velocidades angulares vezes que é um ponto, que nada mais é do que a velocidade da articulação 1, e assim por diante, tá? As velocidades a gente conhece. As velocidades de cada uma das articulações é um dado do exercício. Como eu disse, a gente conhece os movimentos das articulações e quer calcular as velocidades do elemento terminal. Então, portanto, para calcular Vn e ômega n, o que a gente precisa? A gente precisa obter, né, os J's. JV1, JV2, JVn e J ômega 1, J ômega 2, até J ômega n. Então, para calcular esses jacobianos, né, conforme a gente viu ali anteriormente, a gente precisaria das derivadas parciais, né? Cada uma das colunas da matriz jacobiana era derivada de x, y, z em relação a cada uma das articulações. Porém, né, se a gente tiver um mecanismo com várias articulações, imagina, a gente teria que fazer
todas essas derivadas, né, uma por uma, para poder calcular todos esses jacobianos e aí sim calcular as velocidades lineares angulares. Será que não tem uma maneira mais simples da gente calcular esses jacobianos que não seja pelas derivadas? Então é isso que a gente vai ver aqui agora. Bem, aí que entra o papel de ter separado, reescrito as equações dessa maneira aqui. Que, novamente, repito, o que a gente viu? A gente viu que, para calcular as velocidades, a gente pode, então, analisar a influência de cada uma das articulações separadamente e depois somar para poder calcular as velocidades. Então, vamos fazer isso. Vamos ver como seria a influência de uma junta prismática e a influência de uma junta rotativa nas velocidades, né, do elemento terminal isoladamente. Né? Então, se eu tiver uma junta prismática, como que ela influencia na velocidade do elemento terminal? Velocidade linear e angular. E depois, se eu tenho uma junta rotativa, como que ela influencia, então, na velocidade linear e na velocidade angular do meu elemento terminal? Então, analisamos isoladamente cada caso, para depois a gente somar todas essas influências de cada uma das juntas. É assim que a gente vai seguir aqui. Então, primeiro, se a articulação for prismática, qual que é a contribuição dela na velocidade linear do elemento terminal? Vamos começar por esse caso. Estou falando de junta prismática, estou falando de velocidade linear do elemento terminal. Como que uma junta prismática contribui com a velocidade linear do elemento terminal? Então, vamos lá. Se a articulação I for prismática, ela produz no elemento terminal, ou seja, no efetuador, uma velocidade linear na mesma direção do seu eixo ZI, com magnitude igual a QI. Olha o que está falando aqui. Ó. Imagine o seguinte, imagina que eu só tenho uma junta aqui, ela é prismática, né? Eu tenho aqui a direção da minha junta, eu tenho um referencial, né, aqui na minha junta, estou dizendo aqui que o eixo ZI é o eixo da junta, né? Semelhante à escolha que a gente fez lá no método de Navier-Rattenberg, lembra que o eixo Z era o eixo da articulação. Então, imagine que eu tenho aqui o eixo Z na direção que essa articulação vai se mover, e eu tenho conectado a essa articulação o meu elemento terminal. Isoladamente, né? Qual a influência dessa articulação na velocidade do elemento terminal? Se eu estou falando de velocidade linear, eu estou falando o quê? Ó? Desse vetor aqui, ó. Imagine, velocidade linear, se essa junta translada para cima e para baixo, a velocidade linear vai estar nessa direção, vertical. Tá? Imagina que, por exemplo, que a junta está transladando para cima, então a velocidade do elemento terminal vai estar para cima. Se a junta estiver transladando para baixo, a velocidade do elemento terminal vai estar para baixo. Portanto, a direção da velocidade é a mesma direção de Z, certo? Não tem como a junta estar transladando na vertical e o elemento terminal ter uma velocidade na horizontal. Né? Isoladamente, essa junta aqui só pode provocar movimento na mesma direção do eixo Z, que é o eixo da articulação. Então, se a junta está na vertical, a velocidade também, obrigatoriamente, está na vertical. Então, essa é a direção e o sentido é o mesmo do sentido do movimento da articulação. Se ela está deslocando para cima, a velocidade vai estar para cima. Se ela está deslocando para baixo, a velocidade vai estar para baixo. Ok? Seguindo. E qual que é o módulo, né? Qual que é o valor dessa velocidade? Qual o valor dessa velocidade? Percebam, se eu tenho uma articulação conectada diretamente no elemento terminal, a velocidade de translação do elemento terminal é a mesma velocidade com que o atuador está se movendo. Imagina um pistão aqui, né, atuando com uma velocidade de 5 metros por segundo. Qual que vai ser a velocidade do elemento terminal? Os mesmos 5. Não tem como essa articulação estar com a velocidade de 1 e o elemento terminal está com velocidade de 5. Então, a velocidade, o módulo do vetor velocidade, é o módulo com que, ou seja, o valor com que a articulação está se movendo. A velocidade da articulação é a mesma velocidade, o mesmo módulo da velocidade do elemento terminal. Portanto, escrevendo isso aqui de maneira vetorial, quando a gente fala do vetor velocidade Vn, eu vou ter aqui um módulo
uma direção e um sentido. Qual é o módulo? O módulo de Vn é igual a QI ponto. Ou seja, a velocidade da articulação é o mesmo do módulo da velocidade do elemento terminal. Então, se a articulação tiver com a velocidade 1, o módulo da velocidade do elemento terminal também é 1. E a direção e o sentido? Como a gente disse, a direção e o sentido da velocidade é o mesmo de z. Então, se z é vertical, Vn também é vertical. Então, quem que dá a direção da velocidade Vn? O vetor unitário z. Então, posso falar que Vn é QI ponto vezes ZI. Ou seja, essa amplitude ou esse módulo QI ponto na direção de ZI, que é a direção do vetor unitário da articulação. Perceberam? Então, é uma maneira de escrever esse vetor. Como que escreve esse vetor aqui? Para escrever ele, eu preciso de dar amplitude, o módulo aqui, que vai ser QI ponto, na direção de ZI, que é o vetor unitário que dá a direção do movimento da junta QI. Ok? Agora, ó, percebam, de maneira aqui teórica, né, a gente chegou a essa equação. Vamos comparar ela com o que a gente tinha anteriormente. Ó. A velocidade linear, o que a gente falou? A gente falou que a velocidade linear do elemento terminal era a soma das contribuições de cada articulação. Né? Foi essa aqui a equação que a gente viu. Se a gente olhar aqui para a contribuição de uma junta prismática, qual que vai ser o Vn? Zi, vetor Zi, vezes QI ponto. Então, ó, Vn vai ser Zi vezes QI ponto. Então, se eu comparar isso aqui com isso aqui, ó, o que a gente tem? Que JV1, né? Digamos que essa aqui seja a articulação 1, independe, porque cada articulação tem o seu efeito isolado. Então, digamos que essa articulação aqui seja JV1, comparando com a equação que a gente obteve, o que a gente percebe? Ó, que QI ponto, né? Q1 ponto, JV1, Z1, ZI, né? Então, JV1 é igual a Z1, ou ZI, certo? Então, ó, o que essa equação aqui está mostrando para a gente? Que o jacobiano da velocidade linear nada mais é do que o próprio vetor unitário que dá a direção da junta. Não precisou aqui, pessoal, da gente fazer derivada nenhuma. Ó. A gente acabou de obter a equação 5, que vai nos dar a velocidade do elemento terminal, a componente, né, que depende de uma junta prismática, diretamente, né, pelo vetor z. Independente aí de derivada, não vou precisar de fazer derivada nenhuma. Depois a gente vai fazer exercício, isso vai ficar mais claro para vocês. Tá? Mas, ó, percebam que essa articulação influencia no movimento do elemento terminal, com esse módulo, com essa direção, e ao comparar aqui com a equação que a gente obteve, a gente vê que o jacobiano é exatamente o vetor z. Portanto, JV é igual a z. Certo? O que é esse z? Aqui um parêntese para a gente recordar. Né? Z é o vetor que dá a direção da articulação. Né? No caso do método de Denavier-Rattenberg, era sempre a letra Z. Sempre a gente escolhia o eixo Z como o eixo da junta. Porém, no caso do sistema de coordenadas equivalentes, né, dependendo do referencial da base, a gente teria um eixo na direção da junta. O Z é exatamente esse eixo que está na direção da junta. Se eu tiver outra letra, né, se for o X ou Y, caso vocês estejam modelando o problema com o sistema de coordenadas equivalentes, então vai ser o X ou o Y. É exatamente o eixo na direção da junta. Seja ele o Z, caso de Denavier-Rattenberg sempre vai ser Z, ou seja X ou Y, no caso de sistema de coordenadas equivalentes. Tá? Então você vai olhar para a junta e vai ver qual o eixo que ficou, né, na direção da junta. Esse eixo que é o eixo que a gente vai pegar para calcular o nosso jacobiano. Então, quando eu escrevo que o jacobiano é o próprio eixo Z, eu estou falando aqui
baseado no método de Navier-Steenberg, que é sempre Z. Porém, fiquem atentos, no caso do sistema de coordenadas equivalentes, vai ser o eixo que dá a direção do movimento da junta. Okay? E quem é esse eixo? Né? De onde vem esse eixo? A gente já aprendeu isso também, né? Quando a gente, lá na primeira ou segunda semana de aula, nós falamos das matrizes de cossenos diretores. Né? Como que a gente obtinha, né, o eixo da junta, o x, y, z da junta? Né? A gente tinha lá a matriz de passagem homogênea, né? E aí a gente pegava a submatriz, que era a matriz de cossenos diretores. Né? Então, aqui, o referencial 1 para o referencial 2. Como que eu escrevo o referencial? Como eu escrevo o vetor x, y, z, né? x2, y2, z2 no referencial x1, y1 e z1. Basta obter a matriz de passagem homogênea de 1 para 2, que na submatriz dos cossenos diretores, a primeira coluna era o x2, a segunda era o y2 e a terceira era o z2. Né? Então, se eu estou falando aqui de z1, eu vou pegar na matriz que relaciona a articulação 1 com o referencial da base. Se eu estiver falando aqui de z2, eu vou estar falando da terceira coluna, de qual matriz? Da matriz T02. Se eu estiver falando aqui de Z3, eu vou estar falando da terceira coluna, de qual matriz? Da T03, e assim por diante. Tá? Então, o Z, né, a direção da articulação, ou, repito, caso seja o X ou Y, vai depender do seu problema, do referencial que você adotou. Eu vou vir na matriz de passagem de 0 para a junta que você está analisando, né? Lembrando que cada junta vai ser analisada separadamente. Então, eu vou ter o efeito de cada articulação isoladamente. Então, se eu estiver falando de Z1, eu vou estar falando da influência da articulação 1 e vou estar pegando aqui a terceira coluna da matriz dos cossenos diretores de T01 e assim por diante. Tá? A gente vai fazer exemplo, repito, para poder ver, para ilustrar para vocês na prática como é a resolução no exercício. Porém, não tem segredo. Ó. O que é a conclusão que a gente chega aqui? JV1 vai ser o quê? 0, 0, 1. Vai ser exatamente esse vetor aqui. Eu vou pegar 0, 0, 1 e vou multiplicar por quem? Por Q, um ponto, e assim eu tenho a influência da junta 1, né? Caso fosse essa matriz aqui, eu estou dando um exemplo, caso essa aqui seja a matriz dos cossenos diretores da junta 1, eu pegaria essa coluna, né, que é a coluna relativa a Z, que seria 0, 0, 1, multiplicando por Q1 ponto, daria 0, 0, Q1 ponto. Essa seria a influência na velocidade da junta Q1. Próximo. Se a junta 2 também for uma junta prismática, qual é o jacobiano? É o próprio Z da junta Q2. Né? Então, o que vai ser a junta Q2? Eu vou pegar a matriz T02, vou pegar a terceira coluna da matriz dos cossenos diretores, né, como se fosse aqui, e vou multiplicar por Q2 pontos. E assim por diante, eu vou calcular a influência de cada uma das articulações separadamente e depois somar tudo. Tá? Sempre buscando o vetor que me dá a direção do movimento, né, na matriz de passagem homogênea de 0 para a articulação que eu estiver analisando. Repito, sempre buscando o vetor que me dá a direção da junta, nesse caso Z, aonde? Na matriz de passagem homogênea de 0 para a articulação que eu estiver analisando. Vou analisar cada uma das articulações, somar todas elas. Ok? Seguindo. Caso eu ainda tenha uma junta prismática, mas eu esteja interessado na velocidade angular do elemento terminal. Então, eu quero saber quanto que o elemento terminal está girando, caso eu tenha uma articulação prismática. Perceba, se eu tenho uma articulação prismática, ela translada para cima e para baixo. Ou seja, o elemento terminal sobe e desce. Nesse caso, o elemento terminal não gira. Ele não gira em torno de x, nem em torno de... O elemento terminal não vai girar em torno de x, de y, nem de z, porque ele só vai subir e descer. Certo? Se ele só sobe e desce, ele não tem rotação. Se ele não tem rotação, qual que é a velocidade angular? 0.
Sendo aqui, ó, a contribuição de cada articulação somado para a gente calcular a velocidade angular total do elemento terminal, a gente já viu que se a junta for prismática, a contribuição é o qual? Nula. Então, o jacobiano da velocidade angular devido a uma junta prismática é zero. Então, vetor nulo. 0, 0, 0. Tenham em mente que sempre o jacobiano são 3 linhas e uma coluna. Tá? Então, 0, 0, 0. Não tem influência em x, não tem influência em ômega y e não tem influência em ômega z. Tá? Meu ômega x, ou seja, a rotação do elemento terminal em relação a x é zero. O ômega y, ou seja, a rotação do elemento terminal em relação a y é zero. E o mesmo para z. Portanto, o meu jacobiano, ou seja, a influência da junta I, caso ela seja prismática, na velocidade angular, é nula. Ok? E se a junta for rotativa? Qual vai ser a influência na velocidade linear e angular do elemento terminal? Tá? Vamos ver isso aqui agora. Então, se a articulação for rotativa, ela vai produzir no elemento terminal uma velocidade linear dado por V igual a ômega R. Então, ó, imagine que aqui eu tenho ó, uma junta rotativa, eu tenho uma barra aqui, e eu tenho aqui na extremidade, no ponto N, o meu elemento terminal. Então, à medida que essa junta gira, aqui eu tenho o meu QI aqui, então, à medida que ela gira, essa minha barra vai girar, como se fosse um pêndulo aqui em torno da minha origem. Certo? E eu tenho aqui ó, o meu referencial XI, YI para cima e ZI saindo. Tá? Por que ZI saindo? Novamente, estou escolhendo o meu referencial baseado nos método de Navier-Rattenberg, no qual o eixo Z é o eixo de rotação da junta. No caso como esse, essa rotação é em torno de qual eixo? Do eixo saindo do plano da imagem. Né? Eu tenho aqui uma barra que está rotacionando em torno do eixo perpendicular à imagem. Portanto, o eixo perpendicular à imagem é o eixo Z. Então, vou chamar aqui de ZI. Tá? Então, novamente, eu tenho aqui uma junta rotativa, uma barra de comprimento R, um elemento terminal aqui no ponto M, um referencial XY e ZI saindo, em torno do qual eu tenho uma rotação aqui de um ângulo QI, que é o ângulo no qual a minha junta, minha articulação gira. Tá? Vamos lá. Eu sei que a minha velocidade do elemento terminal, N, Vn, ela é tangente à trajetória. Então, onde que está Vn? Vn vai estar aqui, ó, tangente à trajetória. A trajetória vai ser um círculo. Então, em cada ponto desse círculo, eu vou desenhar a direção tangente e, apontando para a direção do movimento, eu vou ter o meu vetor Vn. Certo? Como que eu calculo o Vn? Ômega vezes R. Né? Vocês aprenderam lá em cinemática. De novo, então, eu tenho uma junta aqui rodando. Então, ela está rotacionando, então, a trajetória do ponto N vai ser um círculo aqui de raio R. Em cada ponto dessa, ao longo dessa trajetória, ao longo dessa circunferência, a minha velocidade Vn vai estar onde? Tangente à trajetória. Então, vou desenhar a reta tangente ao círculo naquele ponto N. E na direção, no sentido do movimento ali, a gente vai ter o vetor Vn desenhado. Como que é o cálculo desse Vn? Ômega vetorial R. Quem é ômega? Ômega é a velocidade angular do meu elemento terminal. E R é o raio que une meu elemento terminal à origem, que é a origem aqui da articulação. Então, como que a gente vai calcular isso aqui? Para calcular Vn, eu preciso do raio. O raio é o próprio tamanho, que depende do próprio tamanho aqui da barra. E depende de quem? Depende de ômega. Quem é ômega? É a velocidade angular do elemento terminal devido à influência dessa articulação aqui. Então, temos aqui ó, a influência da articulação tanto na velocidade angular quanto na velocidade linear Vn, né, do elemento terminal. De novo, velocidade angular ômega do elemento terminal e velocidade linear Vn do elemento terminal. O Vn tangente trajetória e o ômega. O ômega, pessoal, é a velocidade angular do elemento terminal. Depende de quem? Depende da velocidade angular da junta. Se essa junta aqui é uma junta rotativa,
A velocidade com que a junta gira é a mesma velocidade com que o elemento terminal vai girar. Portanto, o módulo de ômega, ou seja, o valor da rotação da velocidade angular do elemento terminal, é igual a quem? Ao módulo do QI ponto. Ou seja, QI ponto é a velocidade da articulação. Então, o valor do módulo aqui da velocidade angular da junta vai ser igual a quem? Ao valor da velocidade angular do elemento terminal. Tem como a junta girar a 10 RPM aqui, pode usar a velocidade em hertz, em RPM, ou em graus por segundo, ou em radianos por segundo, enfim, escolha a unidade que quiser. Digamos que seja graus por segundo. Tem como a articulação girar 90 graus por segundo e o elemento terminal girar 100 graus por segundo? Não. A barra está conectada na articulação. Então, à medida que a articulação gira, o elemento terminal também gira. Então, a velocidade angular do elemento terminal é igual à velocidade angular da articulação. O valor, né, o módulo. E a direção e o sentido? A direção do movimento da articulação é a direção Z. Né? A gente sempre escolhe aqui no De Navier-Rottenberg a direção Z como a direção do movimento. Ou, caso você esteja usando o sistema de coordenadas equivalentes, vai ser o eixo perpendicular à articulação, ao plano aqui da imagem. Então, essa é a direção de ômega. Então, ômega tem um módulo de QI ponto e a direção de ZI. Novamente, se a gente comparar, né, com a equação dos jacobianos, o que a gente vai ver? Se o ômega é J ômega vezes Q ponto, o que é o J ômega? É o próprio Z. De novo, eu tenho aqui que o ômega é QI ponto vezes ZI. E da equação a gente sabe que o ômega é J ômega vezes Q ponto, então quem que é meu J ômega é o próprio Z. Então percebam que aqui novamente, quem é o meu jacobiano, né? A influência da junta rotativa na velocidade angular é calculada pelo próprio vetor que me dá a direção da junta. Então, se for, nesse caso, como antes aqui, ó, né, aqui a gente tinha a terceira coluna, lá também, para calcular o J ômega, vai ser a terceira coluna. Ok? É assim que a gente calcula o J ômega se a junta for rotativa. E o JV? O que é o JV? É a influência da junta rotativa na velocidade linear do elemento terminal. J ômega, influência da junta rotativa, aqui no caso, estamos falando de junta rotativa. Já vimos que é nulo, J ômega para a junta prismática. Já vimos que é Z para a junta rotativa. Já vimos que é Z a influência da prismática na velocidade linear. Falta agora a gente saber a influência da junta rotativa na velocidade linear, ok? Então, JV, caso a junta seja rotativa. Bem, a gente viu aqui que V é ômega R, a gente acabou de calcular que ômega é Q ponto vezes Z, então o que é V? É ômega, ou seja, Q ponto vezes Z, vetorial é R. Então, Q ponto vezes Z, vetorial é R. Então, quem quer V? Q ponto vezes Z, que é um ômega, vetorial é R. Reescrevendo aqui, a gente pode passar o parênteses daqui para cá, ó, em torno de Z e R. O que a gente vai ter? Z vetorial R vezes Q ponto. Novamente, a gente sabe que V é JV vezes Q ponto, então quem é JV? Z vetorial R. Certo? O JV é Z vetorial R. Ok? Então, temos aqui a influência da junta rotativa na velocidade linear, caso a junta seja rotativa, influência da junta rotativa na velocidade angular e, conforme vimos antes, influência da junta prismática, caso na velocidade linear, e influência da junta prismática na velocidade angular nula, certo? Então, assim, a gente calcula a influência de todas as articulações nas velocidades linear e angular do elemento terminal. Tá? Por fim, falta a gente ver apenas como calcula esse vetor R.
né? Aqui a gente sabe que o vetor R é o vetor, então, que vai nos dar aqui o comprimento dessa barra, que é a barra que vai conectar, então, a articulação ao elemento terminal, tá? Porém, quando eu tenho várias articulações, né, como que a gente vai escrever esse vetor R, né? É sempre o vetor que sai da articulação que eu estou analisando até o elemento terminal. Então, se eu estou falando da primeira articulação, é um vetor que conecta a primeira articulação até o elemento terminal. Se eu estiver falando da influência da segunda articulação e ela for rotativa, eu vou ter que calcular o vetor que sai da segunda articulação e vai até o elemento terminal, e assim por diante. Por isso, RIN é o vetor que une a origem do sistema de coordenadas que está na articulação I, que eu estou analisando a influência, até o ponto OI, que é a origem do sistema de coordenadas do elemento terminal. Então, é sempre esse vetor, que sai da articulação que eu estou analisando e vai até o elemento terminal. Como que a gente calcula esse vetor, né? Como que a gente calcula essa distância, né? Bem, novamente um cálculo vetorial aqui, ó. Se eu estou falando aqui, imaginem que, né, o ponto P é o meu elemento terminal, né? Para a gente calcular o vetor que vai da junta, nesse caso aqui, A até o RPA. Porém, eu tenho que escrever esse vetor RPA em relação à minha base. Aqui todos os meus cálculos não é em relação à base. Como que eu escrevo o vetor que sai da minha junta A e vai até o elemento terminal P, ou seja, o vetor RPA? Como que eu escrevo esse vetor, mas em relação à base? O que significa isso, pessoal? Significa que eu estou vendo esse vetor aqui, ó, não em pé aqui em A, olhando para ele, e sim em pé aqui em O, olhando para esse vetor. Ou seja, quando o referencial da junta A gira, nesse caso aqui A, o que vai acontecer com esse vetor? Esse vetor vai girar junto com ele. E se eu estou em pé aqui na base, esse meu vetor também vai estar girando, certo? Um caso simples, ó, imagine que o ponto P esteja aqui, ó, no eixo X. Então, como que alguém em pé em A iria ver o ponto P? Ia ser um vetor em X, né? Ia ser RPA I 0J e 0K. Porém, eu quero escrever esse vetor não em relação ao referencial à origem A. Eu quero escrever em relação à origem O. Então, o que acontece? Se esse vetor está na direção x1, mas esse referencial aqui está girando, se ele girar 90 graus, para onde que ele vai? Ele vai estar para cima, ou seja, ele vai estar não mais na direção I, mas vai estar na direção J. Percebam que ele gira junto com um referencial. Então, eu tenho que escrever esse vetor RPA em relação a O, e não em relação a A. Né? Como que a gente vai calcular esse RPA? Bem, novamente, a gente vai precisar do modelo geométrico direto. Né? Igual a gente precisou ali anteriormente para saber a direção do movimento da junta, a direção Z, aqui para achar esse vetor RPA, a gente também vai precisar das matrizes de passagem homogênea. Quais matrizes a gente vai precisar, pessoal? Primeiro, recordando aqui, né, a gente viu há pouco, no início dessa aula, que RA mais RPA era igual a RP. Quem que é RA e RP? É a posição do elemento terminal em relação à base e a posição da origem A em relação à base. De onde vem essa informação da posição do elemento terminal em relação à base? Matriz T0N, XYZ me dá exatamente a posição do elemento terminal em relação à base. Então, eu tenho o vetor RP vindo de onde? Da matriz T0N. E o vetor RA é a posição da junta A em relação à base. Então, vai vir da matriz de passagem homogênea T0A. Novamente, a última coluna eu tenho lá XA, YA e ZA, que é exatamente o meu vetor RA. Ambos escritos em relação a quem? A base. Então, se eu subtraio RPA, se eu subtraio RP de RA, ó, passa aqui, ó. Estava somando, passo subtraindo, RP menos RA é RPA, que é exatamente quem que eu quero calcular. Por que o RPA, fazendo RP menos RA, vai estar escrito no referencial da base? Porque o RP e o RA estão escritos no referencial da base. Então, basta subtrair um do outro, que eu tenho o meu RPA, ou, de maneira genérica, RIN, né? E, para a junta
I e N para o elemento terminal. Aqui, P para junta para o elemento terminal e A para a junta A. Enfim, basta eu subtrair um do outro para eu ter aqui, então, esse vetor, que é o vetor que eu vou precisar aqui, ó, para calcular o jacobiano da velocidade linear, caso a junta seja rotativa. Ou seja, quando a junta for rotativa, com a influência dela na velocidade linear. É Z vetorial R. Quem é Z? É o vetor que me dá a direção da junta, que vem lá da matriz dos cossenos diretores. E quem é R? É exatamente o vetor que conecta a junta até o elemento terminal, fazendo a continha dessa maneira para poder escrever em relação ao referencial da base. Ok? Agora pode parecer um pouco confuso, pessoal, tantos vetores, né, tanta notação, mas vocês vão ver que na hora que a gente for fazer o exercício, é bem direto, basta a gente ter um MGD bem feito e aí aplicar essas equações que a gente deduziu aqui agora, ok? Resumindo tudo que a gente falou, a velocidade linear do elemento terminal, ela pode ser escrito como, né, Vn é igual a JV vezes Q ponto, né, e a velocidade angular, J ômega vezes Q ponto. E aí a gente viu, né, que a gente pode fazer a soma da contribuição de cada articulação para calcular a velocidade do elemento terminal, né? Então, se a junta for prismática, qual que vai ser essa contribuição? Na velocidade linear, é a própria direção da articulação. Para a velocidade angular, é nulo. E caso a junta seja rotativa, a contribuição na velocidade linear é Z vetorial R. E a contribuição na velocidade angular é a própria direção da articulação. Ok? Então, com isso a gente resume aqui, tendo em mente todos esses jacobianos, né, de velocidade linear e angular para a junta prismática e jacobiano de velocidade linear e angular para a junta rotativa, a gente consegue, então, calcular as nossas velocidades linear e angular, tanto do elemento terminal, como para qualquer ponto que a gente queira do mecanismo, conforme a gente vai ver no exercício da semana que vem. Ok? Então, com isso a gente encerra aqui essa aula teórica, né, que a gente viu, deduzimos aqui as equações, que a gente vai aplicar depois, então, no exercício, e também resolvê-lo numericamente, comparando com Adams, para a gente poder conferir os nossos resultados, ok? Então, a gente faz isso na semana 7. Até mais. Obrigado.